Essas são as últimas notícias na Torre da Babilônia. A Guilda do Dragão Negro decidiu atacar o 40º andar da torre, e eles estavam confiantes e prontos para mostrar as habilidades de uma guilda de primeira classe. Porém, infelizmente, uma vez mais eles retornaram de mãos vazias. E claro, o herói dessa situação foi ninguém menos que o herói aclamado e estrela em ascensão, o Hunter número 1. Imperador das Chamas, que conseguiu mais uma vez derrotar o boss sozinho. Então, senhor Imperador das Chamas, sem nenhuma falha, mais uma vez você alcançou um novo recorde. Desde o aparecimento da torre até agora, você ainda é o único que conseguiu matar um boss sozinho. Você tem algo a dizer? Ei, pirralho, antes de conversar comigo, por que primeiramente você não muda esse título de bosta? Eu estou falando sobre esse tal de Imperador das Chamas. Por que vocês não usam meu nome em vez desse apelido bosta? Isso é muito vergonhoso. E esse cara todo acabado aí é o nosso protagonista. E a única coisa que passava em sua mente é: eu o invejo. Ele simplesmente pode ser capaz de dizer o que ele quiser. E não só isso, todos na internet simplesmente amam esse cara. Todos querem ser iguais a ele. E a grande maioria das conversas sobre caçadores, o seu nome sempre é citado neste meio. Eu quero ser muito como o Imperador das Chamas. Eu necessito ser igual a ele. Afinal, deve ser muito bom ter todo esse mundo interessado no que você diz. Eu até ouvi dizer que ele tem um monte de riquezas. Como eu tenho tanta inveja dele. E se esse mundo fosse um mangá, uma pessoa como ele definitivamente seria o personagem principal. E enquanto eu só seria um figurante. O nosso protagonista já tá naquela bad, meus colegas. Já ele não tá muito bem, já não tá batendo muito bem da cabeça. Vamos ter que ajudar ele, rapaziada. Dá like aí que ele vai ficar feliz, tá ligado? Só não comenta Imperador das Chamas, senão ele vai acabar entrando no seu comentário e comentando. Não faz isso não. E voltando para a história, o jornalista perguntou se havia diversos aspirantes a caçadores que se inspiravam nele e dão o seu melhor por causa disso. Afinal, despertar logo após entrar na torre, pouco após aos 20 anos, e derrotar um boss que a Dragão Negro tentou derrotar por mais de 10 anos em menos de um mês depois. Esse tipo de coisa só poderia ser encontrado em lendas. Por essa razão, todos os espectadores queriam saber qual seria uma chave para o sucesso, ou talvez uma frase para o sucesso. E como os sábios diziam, os poderes intensificam aquilo que a pessoa é, arrogantemente ele diz que iria contar, pois umas palavras poderiam ajudar os fracotes. Então cabiam a ele entender tudo o que ele iria dizer. E então ele declara: aqueles que irão ser sucedidos, serão sucedidos. Entretanto, não entre no meu caminho se você se tornar sucedido. Ou quem sabe eu possa acabar te matando. Nisso, nosso coleguinha arrogante ali simplesmente se vira e vai embora. E claro, as pessoas ficaram em êxtase, choque, querendo saber o que ele iria dizer com aquilo. Mas parecia que essa declaração não desceu muito bem para o nosso prota. E depois de um tempo, pensando em sua mente, ele começou a chorar dizendo: eu estou louco? É realmente o de boa ignorar as pessoas quando você se torna tão grande? Parecia que o repórter que estava sendo ignorado, mas eu senti como se fosse eu. Se eu tivesse apenas uma habilidade decente igual o Imperador das Chamas, então não teria que viver nessa merda de estúdio. Ou eu não seria subestimado por ser o pior Hunter de classe F sem nenhuma habilidade. Eu quero tanto me tornar alguém como o Imperador das Chamas. Eu tenho tanta inveja. Eu quero ter sucesso com minhas próprias habilidades também. Ou melhor, o quão bom seria se a habilidade do Imperador das Chamas fosse minha. E neste instante, vemos uma cena que ainda bem que acontece apenas nos manhwas. E do que eu estou falando, vocês estão se perguntando? Essa era uma cena que o prota viu milhares de vezes em vídeos. Aquilo que via brilhado em sua frente era uma lendária carta de habilidade. Mas é aí que entra a parte que eu falei que ainda bem que isso não acontece no nosso mundo, pois ele ganhou aquela habilidade por causa da sua inveja. Rapaz, imagine se um bagulho desse acontecesse na vida real.
Nossa senhora, isso é um negócio de doido. Não ia ter habilidade decente. Todo mundo queria estar invejando todo mundo. Não ia ter negócio de doido. Ninguém, não ia ter famoso. Ia só ter carinha que foi famoso um dia. E para o nosso prota, isso foi como uma piada do destino. Pois a torre, agoniada por sua inveja desagradável, enviou uma habilidade de presente para ele. E a torre elogiou suas conquistas, entre aspas. Com isso, nosso prota ficou meio confuso e perguntou: calma aí, isso é diferente do que eu vi nos vídeos. Ah, deixa pra lá, por que eu deveria me preocupar tanto quando eu acabei de receber uma carta de habilidade? Esse momento que eu estive esperando desde que eu cheguei aqui. E além do mais, essa é uma carta dourada, o que significa que essa habilidade é no mínimo ranking S. E então, o sistema começa a gerar a sua carta de habilidade. E provavelmente o sistema da torre é muito bom, pois o nome da habilidade é simplesmente o que o prota tanto queria: eu quero ser igual a você. E ele pelo menos acertou na parte que seria ranking S. Mas o efeito era bem contraditório, afinal a torre não daria uma habilidade tão apelona assim, sem suas proibições. Primeiro, ela só ativaria automaticamente depois da morte. E depois que ele morrer por um inimigo, ele poderia copiar uma habilidade e torná-la sua. Aí eu lhe pergunto, meus gafanhotos, o que ele iria fazer com uma habilidade dessas? Ele teria que morrer para o inimigo? Que tipo de habilidade que é essa? Tá, vamos explicar um pouco sobre a história desse mundo. Ou melhor, vamos explicar sobre a história daquela torre que deu habilidade para o nosso protagonista. A primeira coisa que vocês devem saber é: ela simplesmente apareceu no mundo. Ela poderia ser vista no horizonte de onde quer que estivesse. Segundo, aqueles que não têm nada a perder foram os primeiros a colocar os pés lá e ver o que havia dentro. E claro, como tinha uma torre, haveria um andar, e cada andar estava cheio de monstros de outro mundo. E foi aí que as habilidades apareceram para os poucos visitantes selecionados pela própria torre. E óbvio, aqueles que ouviram essas novidades se juntaram na torre e começaram a caçar monstros. E agora, voltando para a realidade, saindo dessa explicação chata, tinha um jornalista na TV falando sobre o 40º andar e sobre os atos heróicos do nosso coleguinha Imperador das Chamas. E ouvindo aquilo, nosso protagonista começou a falar para o gerente da loja, que era um carinha muito gente boa, para tirar aquela notícia da TV. E ele perguntou do porquê que ele estava querendo isso, e perguntou se ele não gostava do Imperador das Chamas. E o nosso prota, que já tinha bebido todas, começou a dizer: não é que eu não goste dele, é que tem pessoas tão boas, com vidas boas por aí, então por que a minha que é uma merda? É como ele estava bêbado, ele agiu como um bêbado normal e começou a falar asneiras da vida. E disse: me escuta aqui, ontem eu recebi uma habilidade de rank S, mas que tipo de habilidade de merda que te mata quando você usa ela? Eu nem reportei isso para a associação de caçadores ainda, sabe? Porque eu tenho vergonha de contar para alguém que minha habilidade... Ei, vomita lá fora! E depois de ser expulso do barzinho, nosso prota soltava o pó da rabiola. Ele tava até se escorando nas paredes por causa da ressaca. No entanto, do nada ele começou a ouvir alguém gritando. E se esgulhando na parede onde ele estava encostado, ele acabou chegando em um beco onde estava o Imperador das Chamas e uma garota de cabelos brancos. E a garota estava implorando para o Imperador das Chamas sair de perto dela. Mas o nosso queridinho arrogante não ia deixar isso barato e começou a dizer: uou, você é uma ótima atriz, hein? Se alguém estivesse nos vendo agora, facilmente diria que você é a vítima aqui, senhorita Santa. Eu envenenei sua bebida, o ácido de estômago do basilisco, o mesmo veneno que você planejava usar em mim. Sério, se não fosse pela minha habilidade, as coisas poderiam ter dado um pouco errado. E nisso, a garota começou a dizer que era um mal entendido, dizendo que apenas queria uma raid na torre com ele como uma companheira de equipe. Mas aparentemente o Imperador das Chamas achava que isso não daria muito certo. E ao fundo, nosso protagonista, que já tava bêbado de ressaca e viu uma cena dessa, e tava mais perdido que cebola em salada de fruta, tentando entender o que era aquilo. Então as coisas começaram a esquentar um pouco, quando o Imperador das Chamas pegou o pescoço dela, dizendo que eles não tinham mais nada
nada para conversar. E a partir de agora, quem faria as perguntas seria ele, e ela precisava apenas balançar a cabeça para respondê-las. E como ele tinha uma habilidade de detecção de mentiras, então não adiantava ela mentir para ele. E caso ela fosse boazinha e respondesse todas as perguntas bem certinho, ele daria um antídoto para ela. E a primeira pergunta foi a mais óbvia de todas. Ele perguntou quem tinha pedido para ela matá-lo. E ele questionou se seria a bruxa da guilda Dragão Negro. E enquanto pensava no que responder, o prota começou a se lembrar da notícia que ele tinha visto nesta manhã, que dizia que apesar de alcançar o ranking número 1, ele ainda era o mesmo, e que era bom ver alguém corajoso de verdade. E nesse momento, a Santa sentiu que foi ela. E a notícia continuou: esse tipo de herói que a humanidade precisa agora. Só que a cena seguinte estava mais para um vilão do que para um herói. E provavelmente não era apenas eu que pensava isso. E em seus pensamentos o nosso prota começou a se questionar: um herói? Esse cara? Isso tá mais para um assassino, um psicopata. Eu preciso fugir daqui agora. Mas o nosso protagonista não era lá tão bom em esconder a sua presença. Então o Imperador das Chamas começou a falar: ué, achei que tinha me livrado de todos os ratinhos da redondeza, mas parece que sobrou um ainda. E diante de tudo isso, o nosso prota começou a pensar: esse olhar é de um assassino. Será que a Santa não foi o primeiro homicídio dele? Quantas pessoas que ele matou até agora? Uma dúzia? 100? Ou talvez ainda mais? Estranhamente, o nosso protagonista simplesmente caiu no chão. E olhando para trás, ele notou que o seu tênis estava lá. Mas não era apenas só o seu tênis, mas sim o seu pé. Então, o Imperador das Chamas começou a caminhar calmamente em direção ao nosso protagonista, enquanto ele tremia de medo. E óbvio, como ele não tinha forças e estava diante do caçador número 1, a única coisa que ele poderia fazer era implorar por sua vida. Mas o Imperador das Chamas simplesmente ignorou suas falas e perguntou se ele tinha visto tudo aquilo. Em prantos, o nosso prota disse: eu não vi nada, eu te juro. E se inclinando até o nosso protagonista, o Imperador das Chamas questionou novamente: o que foi que você não viu? Ah, você acha que eu vou acreditar? Além de me chamar de Imperador das Chamas, você esteve no lugar certo, na hora certa e não viu nada? Uou, isso foi bem convincente. E se eu fosse um pouco idiota, eu poderia ter acreditado nisso. Então, se não quiser acabar como a Santa, me responda direito. E neste momento, nosso prota começa a refletir em sua mente: o mundo, ficou obcecado por alguém como ele? Então, o prota mencionou sobre a habilidade de detecção de mentira. E caso ele usasse essa habilidade nele, ele iria perceber que o prota não era ninguém e não era nada. Então, o Imperador das Chamas disse: do que você tá falando, cara? Com esse semblante, nosso prota percebeu que ele tinha matado a Santa sem nenhuma certeza, apenas porque ele achava ela um pouco suspeita. E ouvindo isso, o Imperador das Chamas empurra o nosso prota falando: como você ousa dizer essas palavras duras? Quem eu pareço ser? A Santa tentou se matar, e se eu não tivesse matado ela agora, eu teria sido envenenado amanhã. E nisso, nosso prota pergunta: como assim amanhã? Com um sorrisinho sarcástico, ele fala que apenas tinha os seus contatos. Ah, e falando sobre o detector de mentiras, ele provavelmente era inocente. E com isso, nosso prota começou a agradecer por acreditar nele. Contudo, ele viu coisa demais. Por essa razão, ele deveria morrer. Ah, e eu não tinha dito o nome dele até agora, porque agora que ele nos se apresentou. E o seu nome era Yosuha. E neste momento, a vida do prota começa a passar diante dos seus olhos. Ou melhor dizendo, um momento específico em sua vida, onde o diretor do orfanato ao qual ele vivia disse que, já que seu nome era Kim Gong-ja, ele deveria se dar bem no confucionismo. Ah, e a razão por causa disso é que o nome do nosso prota em coreano, se traduzido, seria meio que Confúcio. E Confúcio, na filosofia da China, praticava o confucionismo. E assim como muitas pessoas diante da morte, ele começou a pensar em sua mente: eu não quero morrer. Por que eu tive que morrer assim? Não, porque eu tive que viver assim. Talvez eu poderia ter vivido um pouco melhor. Na verdade, eu tenho o direito de viver uma vida melhor. Ah, se eu recebesse só mais uma chance.
apenas mais uma, eu agarraria ela com todas as minhas forças. E subitamente o nosso protagonista abre os olhos e nota que estava em sua cama, em seu quarto acabado. E rapidamente ele se levanta, totalmente confuso. Porém, o mais estranho de toda essa situação era que ele deveria estar morto. O que diabos está acontecendo aqui? Quando que eu voltei para casa? E olhando para seu celular, ele notou que tinha os mesmos comentários sobre as pessoas querendo ser o Imperador das Chamas. A mesma notícia que ele tinha visto antes estava tocando em seu computador. Então, por que diabos todo mundo tá falando a mesma coisa que falaram ontem? Ou melhor, hoje mesmo seria ontem? Calma, eu não morri um momento atrás? Então, estendendo sua mão para frente, ele comandou: carta de habilidade, abrir. E óbvio, a primeira habilidade que ele tinha era a pior do século, que ele deveria morrer para utilizar. Mas a outra ele não sabia qual era o efeito, pois ele tinha acabado de roubar do Imperador das Chamas quando morreu. E ela combava perfeitamente com sua habilidade Eu Quero Me Tornar Você. Porque toda vez que ele morria, ela se ativava automaticamente no momento de sua morte. Ele voltaria 24 horas no tempo desde o momento em que ele morreu. E suas memórias e experiências seriam preservadas quando ele retornasse. Ah, e a habilidade é de Rank X, o que significa que pode ser extraordinário ou exclusivo, mas eu acho que é mais para extraordinário do que para exclusivo, porque agora tem duas pessoas com a mesma habilidade. Porém, agora tudo se encaixa. Este é o segredo para se tornar um caçador lendário. E essa era a razão por ele ter matado a Santa, já que provavelmente a Santa realmente tinha matado ele no dia seguinte. Porém, ele matou até mesmo o Prota, que era inocente. Enquanto pensava nisso, a entrevista estava na mesma parte, onde ele iria dizer uma frase ou uma palavra motivacional para aqueles que se inspiravam nele. Onde ele dizia que no fim das contas, os destinados ao sucesso iriam alcançá-lo, mas mesmo que sejam bem-sucedidos, não deveria procurar problema com ele, pois eles morreriam. E essas palavras deixam um gosto amargo na boca do Prota. E agora, vejamos quem morreria dessa vez. E de repente, do lado de fora, alguém gritou que estava pegando fogo. E olhando pela janela, o Prota viu uma grande chama se espalhando pela cidade. E quando saiu da sua casa, ele viu várias pessoas com extintores e baldes. Ah, e só pra lembrar vocês, nenhum daqueles ali eram civis normais, pois aquele lugar onde ele vivia era diferente do mundo externo. Na verdade, aquela cidade era feita apenas por pessoas que entraram na torre para se tornar caçadores. Então, aquele lugar era mais especificamente o primeiro andar da torre. E correndo junto da multidão, o Prota olhou no seu celular e percebeu que era quase o mesmo horário ao qual ele tinha se embebedado e encontrado aquela cena antes de morrer. Então, aquelas chamas provavelmente eram para apagar o caso. E todo aquele fogo tinha chamado a atenção de pessoas importantes. Por exemplo, a Ranking número 2 da Dragão Negro, a mestra da guilda Bruxa Negra. Também tinha a Rank 5, a mestra da guilda dos Healers e Farmacista, a mestra alquimista. E até mesmo a Ranking número 10, líder da corporação de vigilância da cidade, o Paladino, ou a Paladina, sei lá. E muitas dessas pessoas estavam calmas nesse tipo de situação. Afinal, aquela era uma cidade que você não poderia deixar assim que entrasse nela. E como eles estavam dentro literalmente de uma torre onde tem vários monstros, esse tipo de situação extrema era comum para eles. E neste momento, a mestra alquimista começou a perguntar onde estava a Santa, pois ela não era o tipo de pessoa que se atrasaria para ajudar em emergências. E a Paladino disse que ela tinha algo para fazer hoje à noite, talvez era um encontro. E como ela tinha andado muito com o Imperador das Chamas ultimamente, provavelmente estava com ele. E ouvindo isso, a mestra alquimista comentou: eu não sei porquê, mas eu não gosto desse cara. Alguma coisa me deixa assustada nele. Então, o nosso querido coleguinha das chamas chegou. Ah, droga, quem brincou com fogo sem a minha permissão? E vendo esse cara, o Prota ficou extremamente pistola. E a Paladina agradeceu ele por ter chegado tão rápido. E como ele lidava bem com as chamas, ela perguntou se ele poderia ajudá-lo. Mas como esse cara é um odioso vagabundo mijão, ele simplesmente perguntou: e aí, o que eu ganho com isso? E ouvindo isso, nosso protagonista começa a ficar ainda mais furioso. Esse psicopata maluco, ele ousa pedir por uma recompensa quando foi ele mesmo que iniciou o incêndio? Mas quem se importa com a personalidade dele? Ele já é um caçador lendário.
Eu só estou falando a verdade, não é como se as pessoas não soubessem que tipo de pessoa ele é. Ah, aquela notícia dizendo, é bom ver alguém corajoso de verdade. Ninguém sabe. Todo mundo pensa que o Imperador das Chamas é só um herói um pouco excêntrico. Contudo, eu sou o único que sabe de sua natureza como um assassino sanguinário. Por essa razão, eu preciso matá-lo. Isso não é apenas para alimentar o meu ego ou vingança. Isso é pela humanidade, pela honra dos caçadores. Afinal, caçadores são pessoas que deveriam caçar monstros. E por isso, independentemente do método, eu preciso caçar esse monstro. E do nada, o Prota simplesmente se jogou no fogo e começou a queimar. As pessoas olhavam para ele aterrorizadas, enquanto ele pensava, meu Deus, é muito quente. Mas esse é o único jeito de eu matar esse monstro. E assim, o nosso protagonista voltou no tempo e estava na sua cama como da outra vez. E ainda bem que a habilidade estava funcionando. Imagine que se ele tivesse morrido à toa. E como ele era um ranking F, a habilidade dele não tinha uma penalidade por uso. Bom, e até agora a gente não sabe muito bem o que seria essa penalidade pelo uso da habilidade. Mas uma coisa que eu sei é que o Prota simplesmente não consegue matar o Imperador das Chamas em seu estado atual. Afinal, mesmo que ele tenha sorte e consiga matar ele, isso só faria ele voltar 24 horas no tempo, já que ele tem a mesma habilidade. Então, nesse tipo de situação, existia apenas uma forma de um caçador fraco como ele matá-lo. E nesse instante, o Prota lembra de uma entrevista onde a jornalista entrevistava o Imperador das Chamas, questionando de quando ele havia despertado. E ele respondeu que tinha sido no seu aniversário de 21 anos, então havia se passado 11 anos. E fazendo uma conta básica, o Prota teria que se matar 4050 vezes para voltar no tempo. E depois de morrer tudo isso, ele poderia voltar para o dia antes em que ele despertou. E com isso, ele começou suas mortes incessantes. Mesmo que ele não tivesse uma penalidade, o seu estado mental estava entrando em colapso. Mas mesmo assim, ele não parou. E depois de muitas e muitas vezes, ele finalmente chegou na última. E provavelmente nosso protagonista era muito diligente e coragem, porque ele sempre voltou no tempo na cama dele. Então provavelmente eu acho que não tinha muito desse negócio de local específico. Mas deixando esses pensamentos intrusivos de lado, ele finalmente tinha conseguido. Ele voltou exatamente para a época em que a lenda do Imperador das Chamas ainda não tinha se iniciado. E para arrumar a conta para vocês, ele tinha morrido 30 vezes a mais que o plano original, que era 4050 vezes. Incluindo o tempo que levou para se matar, ele tirou algumas folgas aqui e ali. E ele tinha voltado todo esse tempo para provar que a lenda daquele demônio não era eterna. Mas bom, agora que ele já tinha se gabado o suficiente, estava na hora de encontrar a sua primeira caça. E a rotina do nosso ex-coleguinha, o Imperador das Chamas, era bem simples. Às 11 da manhã, ele simplesmente se levantava da cama, reclamando que sua cabeça estava doendo muito e que não deveria ter bebido tanto no dia anterior. E o Prota até repete perfeitamente a fala do Imperador das Chamas. Afinal, para reformular o plano perfeito, ele repetiu o mesmo dia 10 vezes. E com isso, ele tinha memorizado que, sem falha, todos os dias, às 9 da manhã, ele acorda no dormitório dos Ranking F. E às 3 da tarde, ele pega slimes no campo de caça do segundo andar, onde ele vivia reclamando porque ficava matando slimes o dia inteiro. E olhando para isso, o Prota comenta que a versão dele de 21 anos de idade é só um caçador de Ranking F comum, desejando uma carta dourada. Assim como ele foi uma vez. E ele até começou a gritar, será que eu não posso ganhar na loteria ou algo assim? Eu queria pelo menos uma habilidade de Rank S. Ih rapaz, eu já vi um filme desse rodando um pouco tempo atrás, hein? E se a história seguisse normalmente a partir daí, seus desejos se tornariam realidade há uma semana. No entanto, desta vez, esse tipo de futuro não iria acontecer para um cara como ele. E pegando os restos dos slime que ele havia matado, ele começou a passar em seu corpo. E assim, às 5h31 da tarde, Yosoha, ou mais conhecido como Imperador das Chamas, decidiu que ele não chegaria a lugar algum pegando o slime. Então ele foi para uma área mais alta e difícil onde caçadores iniciantes iriam. Um
lugar onde, pelos próximos 36 minutos, ele ficaria sozinho. E esse era o momento perfeito. Então nosso protagonista se aproximou dele, todo ensanguentado, pedindo por ajuda, pois tinha sido atacado por lobos e precisava de uma poção. E sem nem ligar para a condição do prota, ele ficou brabo, perguntando se todos os monstros daquele lugar tinham acabado, o que significava que ele não tinha mais monstro para caçar. E o nosso prota continuou pedindo a poção, mas ele nem ligou, dizendo que se continuasse assim, ele não iria completar a meta do dia. No entanto, como ele era benevolente, ele perguntou quanto o prota iria dar para ele. De início, o prota não entendeu o que ele quis dizer, e apontando sua espada para ele estava perguntando quanto o prota iria dar pela poção. Afinal, sua caçada tinha sido arruinada e mesmo assim ele teria que dar a poção de graça? Ah, me poupe. Parece um estranho ainda que acabou de conhecer. Ele não tinha moral por acaso? Então ele puxa a poção de cura. E o prota declara que aquilo era vendido no castelo da alquimia por 20 gold. Então ele daria 20 gold. Mas a situação não era bem uma negociação. Afinal, o prota estava na beira da morte. E mesmo assim ele queria pagar apenas 20 golds. Sua vida valia tão pouco assim. O prota até tentou oferecer 40 golds. Mas Yosoha não aceitou. Ele queria tudo que o prota tinha. Entretanto, nosso protagonista já sabia que ele era esse tipo de pessoa. Nisso, o Imperador das Chamas joga o nosso protagonista de lado e nota que ele só tinha apenas 60 gold no máximo. E ainda teve a audácia de dizer que o nosso protagonista era muito pobre. E ainda atuando, o prota disse que aquilo era todas as suas reservas. Ouvindo isso, Yosoha declara: "Não se preocupe, eu vou gastá-las muito bem. Afinal, é assim que a vida funciona, não?" E como ele já tinha pegado a bolsa de moedas, o prota pediu pela poção. Porém, o Imperador das Chamas declara: "Eu pensei um pouco sobre isso, mas se eu te deixar ir, você poderá voltar atrás de vingança depois. E eu preciso poder viver uma vida sem preocupações. Mas já que viu o meu rosto, por que você não morre logo?" E nesse instante o prota simplesmente agachou enquanto pensava: "Preocupações? Eu que vou viver sem preocupações." Enquanto estava sofrendo de dor por causa que o prota acertou os seus coleguinhas, ele rapidamente puxou sua adaga e simplesmente cortou a garganta do Imperador das Chamas. E claro, aquela era a primeira vez que ele estava matando uma pessoa, então ele estava totalmente ofegante. Mas ele não deveria se dar ao luxo de parar, então ele começou a dizer que para prevenir a chance de 1 em 1 milhão de ele despertar e ameaçar a sua vida de tudo e de todos, ele iria se certificar de acabar com ele direitinho. E o prota fez bem o que ele tinha dito. E olhando para o corpo morto de Yosoha, ele começou a comentar que me matar já era o esperado, mas tem algo estranho que me incomodou. Por que você me falou seu nome naquele momento? E finalmente, depois de 4090 dias eu percebi. Apesar de ser um assassino sangue frio, você queria se fingir um cavaleiro em um duelo sagrado. Como ele ousava? Você estava tentando agir de forma justa depois de matar aquelas pessoas inocentes? E como o prota tinha gritado muito alto, monstros começou a cercar ao seu redor. E na verdade eram os lobos, que eram normal naquele andar. E virando-se para trás, o prota declarou: "Está aí o lanchinho noturno de vocês." Então os lobos começam a comer o cadáver dele. É um pouco longe dali, dentre as árvores, havia um morro, onde nosso protagonista começou a cavar. E dentro do buraco havia uma mochila com 3 garrafas d'água. E ele apenas tirou sua camiseta toda ensanguentada e vestiu um novo moletom. Enquanto ele comandava a torre para mandá-la ao primeiro andar, ele começou a refletir em sua mente: tudo realmente acabou? Enquanto saía da torre, ele viu a corporação dos vigilantes. E ele passou por eles tremendo de medo. Mas no fim não deu em nada. E isso significava que tudo realmente tinha acabado. E o melhor, ninguém sabia o que tinha acontecido. Absolutamente ninguém. Mas ele também não iria receber o crédito por isso. Entretanto, a terrível lenda do Imperador das Chamas, Yosoha, não existe mais. E claro, depois de toda essa luta, ele deveria comemorar. E ele voltou para o barzinho ao qual ele sempre ia. E o garçom até notou que ele estava bem feliz. E abrindo suas janelas de status de caçador, ele ainda tinha as mesmas 2 habilidades. Porém, agora apenas ele tinha aquela habilidade de voltar no tempo. Mas se parar para analisar, ele não tinha nenhuma habilidade de combate.
Mas também isso seria meio sem vergonha, ele querer mais que isso. Ele já pode voltar no tempo e simplesmente roubar a habilidade dos outros. E pra que ele iria usar a habilidade de combate? Afinal, ele poderia ganhar na loteria da Guilda dos Mercadores. Ou poderia vender métodos de conclusão dos andares superiores que ninguém ainda conhecia. Resumindo, ele não precisava lutar. E nesse instante, no bar, chegou um velho muito estranho, cheio de terno, parecendo os Peaky Blinders, tirando a parte do tênis vermelho. E com um tom inexpressivo ele declarou: "Me dá um pouco de leite. E por favor, misture um pouco de vodka e açúcar com leite quente. Seria ainda melhor se não tivesse açúcar e não leite." Eu não entendi nada desse pedido dele aí. Ele realmente falou isso, se eu não tiver enganado. E vendo aquele velho, todo mundo no bar começou a ficar apreensivo. E o Prota falou que aquele velho era muito estranho. E o burburinho de pessoas começou a aumentar ainda mais. E olhando para aquele velho, o Prota puxou ele em sua memória. E pensou: eu já vi esse velhote antes. O ranking número 1, Santo da Espada. O que ele está fazendo aqui? E o velhote, que também era chamado de Espada Santa, cujo seu nome real era Marcus Callanbury. No futuro, ele chegou a desaparecer. E após isso, muitas pessoas se esqueceram dele. E na verdade, até que o Imperador das Chamas tivesse crescido na fama, ele era o verdadeiro número 1 da torre. E o número 1 da torre estava literalmente diante dele, pedindo leite com vodka. E óbvio, vendo o velhote ali na frente, o Prota começou a pensar: aposto que esse velhote tem várias habilidades de rank S. Afinal, ele é o rank 1. E não seriam habilidades estranhas como as minhas, mas sim habilidades úteis em combate. Mas, espera aí, se essa habilidade me permite copiar a habilidade de qualquer caçador desde que eu morra para ele, e isso significa que eu posso roubar habilidades do top 1? E agora que morrer não faz tanto sentido para mim, isso significa que é uma possibilidade, não? E claro, nossa protagonista precisava entender quem era o velhote e o que se passava por detrás dos panos. Entretanto, apenas havia uns rumores na internet que ele veio de uma família rica e que desistiu tudo para escalar a torre. Resumindo, o velhote estava envolto em mistérios, bem diferente do top 1 do futuro, que era bem chamativo. E do nada o velhote gritou: "Cala a boca, não fala tão alto", o que assustou o nosso protagonista. E o velhote continuou conversando sozinho. O Prota pensou em sua mente: a idade do velhote tá chegando, hein? E olhando seu celular, ele encontrou uma informação um pouco mais útil que as outras. Era algo que não deveria ser dito em frente ao Espada Santa. E segundo o autor, é uma história 100% verdadeira, pois presenciou com seus próprios olhos. Então, se não quisessem morrer, nunca deveriam falar isso em frente à Espada Santa. A história começou há um tempo atrás, onde uns caras de ranking alto entraram em uma briga com a Espada Santa nos campos de caça do 9º andar. E os carinhas de ranking alto queriam tomar o campo de caça do Espada Santa. E ele apenas respondeu que nunca tinha ouvido falar sobre tal regra. E ele até zoou a audição do velhote, mas no momento em que ele tocou no assunto sobre os seus netos, seu corpo foi simplesmente dividido ao meio. E isso poderia ser até estranho de acreditar. Pô, é o Espada Santa, o ranking número 1, ele simplesmente cortaria um homem ao meio apenas por ele zoar os seus netos? De qualquer forma, se não quiser morrer, não fale sobre os netos do Espada Santa na frente dele. E o Prota, igual aquelas crianças curiosas, pensou: eu devo testar isso. Enquanto o Prota pensava nisso, o velhote estava lá, brigando, resmungando consigo mesmo. Então ele joga umas moedas na mesa e fala que vai embora. E depois disso, o pessoal que estava em silêncio total no bar, de repente começou a dizer: ufa, ele finalmente foi embora. Será que aquele velho tem Alzheimer? Por que ficou resmungando tanto sozinho? E aproveitando a oportunidade, nosso Prota também disse que iria embora. E agora iria se iniciar a caça do pior rank contra o melhor rank. E provavelmente ele não tinha ido muito longe, né? Afinal, o Prota o seguiu instantaneamente assim que ele saiu. E foi dito e feito, ainda mais com aquela roupa daquele velhote de Peaky Blinders. E enquanto seguia ele, o Prota começou a questionar em sua mente: que tipo de habilidade será que ele tem? O Imperador das Chamas tinha uma habilidade de rank X de retorno. Então, o Espada Santa, que foi bem sucedido até mesmo antes do Imperador das Chamas, terá uma habilidade excepcional também? Essa habilidade vai ser minha. Eu só preciso de um pouco de sorte. E do nada o velhote parou e comentou que esse lugar deveria ser adequado. E virando-se para trás, ele declarou: pode sair daí, criança. Ninguém saberá o que aconteceu aqui. E o Prota, meio apreensivo, apenas pediu desculpas pelos seus maus modos e só queria pedir um favor. Entretanto, o velhote começou a rir, o que pegou o nosso Prota desprevenido. Então, o
velhote começou a dizer: um favor? Você não me seguiu de forma tão descuidada de propósito para que eu percebesse? Por que está pedindo favores para um homem velho como eu de forma tão amedrontada? E o prota achou que o velhote estava ficando gaga, pois ele entendeu errado os motivos pelos quais deixou perceber a sua localização. Afinal, ele não tinha nenhuma arma ou coisa do tipo consigo, enquanto ele está segurando uma espada, quase como se fosse o atacar. Mas por que diabos ele estava fazendo aquilo, sendo que a única coisa que ele fez foi segui-lo? E o velhote comenta que ele era um ótimo ator, o que era esperado de um assassino de primeira classe. E ouvindo isso, o prota ficou ainda mais confuso e começou a refletir em sua mente. Um assassino? Um rank F como eu? Parabéns, King Gonja. Você vai morrer sem nem ter insultado os netos dele. Mas o prota declara que não estava entendendo sobre o que ele estava falando. Entretanto, o velhote ainda afirma: que dissimulado, fingindo até mesmo agora. Você não pode enganar os meus olhos. E o prota começou a pensar que a mentalidade do vovô já tinha ido de arrasta e que a teoria sobre ele ter Alzheimer provavelmente era verídica. E ele questionou como ele poderia parecer um assassino de primeira classe. E na verdade ele tinha muito orgulho de ser uma pessoa comum. Porém, o velhote mandou ele calar a boca. Ele tinha várias habilidades, e dentre elas, era uma habilidade que mostrava quantas vezes alguém cometeu assassinatos. E o prota, ouvindo isso, começou a pensar: é mesmo? Como foi explicado, assassinato é assassinato. Eu poderia saber que a pessoa que matei se tornaria um monstro, mas não tenho como explicar isso para ele nessa linha do tempo. E eu aposto que o Espada Santa pode ver o número 1 na minha cabeça. E depois disso, o prota começou a dizer que entendia o que o Espada Santa estava dizendo. E por mais que parecesse que ele estivesse inventando desculpas, ele deveria escutá-lo. Ele tinha cometido aquilo por um bem maior. Ele jurava com todas as suas forças. E ouvindo isso, a única coisa que o velhote pôde dizer era: você me dá nojo. Um demônio como você, que matou inúmeras pessoas, quer inventar motivos agora? Eu também não vivi uma vida particularmente honesta, mas pelo menos não cometi assassinatos em massa como você. Você continua mentindo sem vergonha alguma. Afinal, a quantidade de pessoas que você matou até agora é de 4.091. Aí entrou o motivo do porquê o velhote ter ficado tão doido. E o prota realmente tinha matado uma pessoa, que era o Yosoha. Entretanto, ele se matou 4.090 vezes para chegar ao passado. Então, atualmente, aos olhos daquele velhote, ele era apenas um assassino em série que matou 4.091 pessoas. E claro, isso não era mais sobre copiar ou não alguma habilidade dele, pois enquanto a Espada Santa tiver essa habilidade, não importa quando o encontrar, o Espada Santa sempre tentará matá-lo. E ele realmente fez isso, só que o nosso protagonista conseguiu desviar. E vendo isso, o velhote declara: você conseguiu desviar da minha lâmina? Como esperado de um assassino de primeira classe. E o prota até xingou o velhote na mente, mas ele acabou tomando um karma instantâneo e tropeçou na pedra. Então, crianças, não xinguem os mais velhos. E claro, depois disso ele não vai conseguir mais desviar, porque da primeira vez foi simplesmente pura sorte. E agora, provavelmente o velhote nem daria uma chance para ele. No entanto, de repente, o velhote começou a dizer para ele calar a boca. E parece que ele estava conversando com alguém sobre interrogar o demônio, que era o nosso protagonista. E vendo que o velhote estava conversando muito bem, não poderia ser que talvez fosse a esquizofrenia. Tava mais para a telepatia. E poderia até ser ela, já que o prota tinha ouvido rumores sobre essa habilidade. Então, isso significa que ele está falando sobre ele para alguém. E isso era muito ruim, pois assim ele se tornaria um homem procurado pela associação de caçadores. E ele seria caçado pelas grandes guildas e principais caçadores de recompensa, até que ele seja executado em público no primeiro andar da torre. Por essa razão, ele não pode deixar isso acontecer. E ele tinha que morrer agora, antes que se passasse as 24 horas. Nisso, o prota declara: e então, velhote, por algum acaso, seus netos estão bem? Eu escutei que você era de uma família boa no norte, e sabe como as coisas com esse tipo de família são, não é? O mundo externo é perigoso, e se descobrirem que você é a Espada Santa, o que acha que aconteceria? E nesse momento, tudo ficou ao contrário. Ou, na verdade, a cabeça do prota rodou, e ao invés de ficar lamentando sua morte, a única coisa que passava em sua mente era:
que lindo. Nem ao menos consegui ver o seu último ataque. Como posso chegar nesse nível? Eu quero ser como ele. Estou com tanta inveja. Eu também quero ter esse ataque. Com isso, a habilidade do nosso protagonista se ativa. E finalmente, o prota teve a oportunidade de colocar as mãos nas habilidades principais dos dois top ranking 1. E ele já estava se perguntando, qual é a carta dourada? Não, eu devo escolher apenas uma, igual eu fiz com o Imperador das Chamas. Mas olhando para as cartas, apenas havia de prata e de bronze. Então ele questionou, pera aí, por que não tem uma carta dourada? Você tá me dizendo que, diferente do Imperador das Chamas, a lenda da Espada Santo, Marcus Callenberry, evoluiu sem nenhuma única habilidade de ranking S? Não, é impossível. Deve ter alguma habilidade roubada entre essas cartas prateadas. Tem que ter. E na sua frente tinha 3 cartas de bronze e 4 de prata. E ignorando as cartas ruins, as suas chances são de 1 em 4. E talvez aquela habilidade de contar assassinatos também deve estar entre essas. Porém, o prota não queria essa, ele queria uma muito roubada. Pelo menos que fosse uma de combate. Nisso, ele volta 24 horas no tempo e rapidamente abre seu status de caçador. E ele já estava se perguntando se conseguiu a principal habilidade da Espada Santa. E ele realmente conseguiu uma habilidade até que boa, era pelo menos um A+. E não parecia ser aquele contador de assassinatos. Mas outra vez era uma habilidade passiva e provavelmente nem servia para algo, já que ele não poderia lutar com ela. E olhando para o nome da habilidade, ele não conseguia dizer o que ela fazia só pelo nome. Enquanto ele via isso, uma voz do nada começou a dizer, que barulho é esse? Velhote, eu já te falei antes, se quiser treinar no meio da noite, vá lá pra fora. Vamos respeitar mais o espaço um do outro. E lembra que você não pode ficar muito longe de mim, né? Senão você vai acabar me acordando. E vendo tudo aquilo, o prota comentou, com licença, mas quem seria você? O carinha de cabelos vermelhos simplesmente perguntou, ué, você pode me ver? E o prota confirmou, e sobre escutar, ele também escutava, afinal eles estavam conversando. E o carinha de cabelo vermelho ali, que parecia um artista marcial pela roupa e era transparente, eu vou chamar ele de fantasma por enquanto, já que não temos o nome, começou a dizer, o quê? Que estranho, isso não deveria acontecer. E onde diabos eu estou? Por que aqui é tão pequeno? E onde tá o Marcus? E o prota perguntou a ele se ele estava falando sobre o Marcus Callenberry, o Espada Santa. E o fantasma confirmou, apesar desse título ser um exagero para um iniciante como ele. E o prota, ouvindo o fantasma, ficou chocado, pois para o fantasma, o ranking 1 da torre era apenas um iniciante. E para entender um pouco sobre a situação, ele deu uma olhada no efeito da habilidade que ele conseguiu do top 1. Resumindo o efeito, ele veio de outro mundo e por não ter conseguido derrotar o 100º andar, ele ficou muito bravo e acabou se tornando o espírito. Então, vendo tudo aquilo, o prota pediu desculpa pro fantasma, que não entendeu nada. Nisso, o prota declarou, me desculpa, mas eu acho que acidentalmente clonei você. E com essa cara muito zoada desse bicho, ele começou a gritar, me devolva para o velhote. E ele começou a reclamar enquanto chorava. Você disse que me copiou da habilidade dele, certo? Então também pode cancelar, não? Não tem como estornar isso não? Hoje em dia tudo é estornável, por que eu tô aqui? E o prota entrou na onda do fantasma e começou a dizer que não sabia, não conseguia controlar essa habilidade. E do nada ele começou a ficar de cabeça para baixo, reclamando que Marcus era um inútil, pois tinha deixado o seu mestre ser sequestrado por um moleque fedorento. E o prota, cansado de toda aquela gritaria, ele perguntou se eles poderiam pelo menos viver em silêncio, já que não iriam cooperar juntos. Mas o fantasma gritou que não poderia, afinal ele já estava morto, não tinha como ele viver em silêncio. E com um tom sério o prota declarou, certo então, dá pra ficar morto em silêncio por favor? Mas não mudou foi nada, ele gritou mais ainda. Daí o prota começou a entender um pouco do porquê o velhote ficava falando tanto daquele jeito. Com isso ele começou a reclamar, não só tenho que me esconder do Espada Santo, como também consegui essa habilidade irritante. E ouvindo isso, o fantasma declarou, se esconder do velhote? Por que você faria isso? Pode até não parecer, mas ele é um cara bem legal. Claro, desde que não fale sobre os netos dele. E o prota já sabia disso em primeira mão. Nisso, o prota pergunta se o fantasma lembra que o Espada Santa tinha uma habilidade de contar assassinatos. E ele respondeu que lembrava, e ela era chamada de Olho do Detetive. Era só uma habilidade inútil que ajuda a descobrir quem é assassino e quem não é. E apontando para cima da sua cabeça, então o prota declara, o número que eu tenho é 4091. Nisso, com uma cara de descrença, o fantasma declara, o quê? Ficou maluco? Você é um total amador.
um amador entre os amadores, nem deve saber usar aura. Então como poderia você matar 4.091 pessoas? E o Prota explica que não matou 4.091, e na verdade só tinha matado um. E as outras 4.090 foram as vezes que ele se matou, e acabou voltando 11 anos no tempo para matar aquele cara. E explicou tudo aquilo que a gente já tinha visto, de ele roubar a habilidade do cara que o matou, então ele roubou do Imperador das Chamas e ele voltava 24 horas no tempo com isso. E basicamente, ele era imortal. E no fim, ele queria dar um troco no ranking número 1 por tê-lo matado sem nenhuma explicação. Mas como ele tinha uma habilidade igual a dele, então acabaria que ia ficar uma luta infinita. Por essa razão, ele voltou na época anterior de antes ele despertar as suas habilidades. E ouvindo isso, o fantasma questionou: pera aí, você voltou no tempo para se vingar de uma só pessoa, se suicidando por 11 anos seguidos? E depois de 1 minuto de silêncio pelos 11 anos do Prota, o fantasma perguntou o nome do Prota, ele se apresentou. E então o fantasma perguntou por que ele tinha decidido mexer com o velhote, e o motivo dele ter roubado a sua habilidade logo após conseguir a sua vingança. E o Prota respondeu da forma mais natural possível: ué, porque ele era o número 1, e a forma mais rápida de ficar forte é pegando as habilidades dos mais fortes. E olhando para o protagonista, o fantasma entendeu um pouco. E o motivo pelo qual ele estava sendo tão honesto com ele é que o fantasma não poderia passar essa informação para mais ninguém. E o Prota concordou com isso. E depois de se levantar, o fantasma começou a olhar minuciosamente o nosso protagonista, dizendo que o corpo dele era bom, mas precisava de exercício e ele também era ambicioso. E o Prota ficou sem entender do que ele estava fazendo. Porém, do nada, o fantasma disse que queria que o Prota fizesse uma coisa para ele. E no meio da noite, ele acabou indo para o campo dos slimes. E o Prota questionou se ele deveria apenas matá-los. E já que era só isso, era bem fácil. E no momento que o Prota cortou o slime ao meio, ele de repente ficou muito grande e então engoliu ele. Contudo, o Prota estava muito calmo e rapidamente se libertou. E vendo toda aquela cena, o fantasma declarou: é, eu estava certo. E o Prota perguntou do que raios ele estava falando. E ele começou a contar sua história de quando ele estava vivo. Ele era conhecido como o Imperador da Espada. Ele tinha nascido em um mundo diferente e uma torre surgiu onde rapidamente subiu até o topo. E isso provavelmente era verídico, já que a carta de habilidade dele explicava tudo isso. E ele continuou dizendo que quando alcançasse o nível dele, ele poderia medir o talento dos outros apenas com um olhar. E ouvindo isso, o Prota deu um pequeno sorriso e declarou: então você perdeu o seu tempo, pois eu não tenho nenhum talento para lutas. Nisso o fantasma respondeu: até parece, você tem talento, e um bem grande para falar a verdade. E o Prota questionou se ele estava brincando, mas o fantasma continuou: claro, você não tem talento para as artes marciais, e seus movimentos são desajeitados. Seu corpo não está treinado e você não está nem perto de sentir a aura. No entanto, você tem um talento que ninguém mais tem. Você não tem o medo da morte. Afinal, as pessoas costumam se proteger instintivamente quando estão lutando, mas com você é o contrário. E isso se deve provavelmente porque você morreu mais de 4.000 vezes. E ouvindo isso, o Prota perguntou se isso poderia ser considerado um talento. E ele respondeu que sim, pois o talento não era algo que você nasce como uma pessoa. Qualquer um pode ganhar talento durante a sua vida. E óbvio, um dos mais difíceis de se ter é vencer o medo da morte. Por isso, o Prota era incrível. E vendo tudo isso, o Prota começou a dizer em sua mente: nunca me falaram algo assim. Nem mesmo eu falei isso para mim. Eu apenas não tinha suportado ser tratado como um inseto pelo Imperador das Chamas. Eu não consegui suportar ao ponto em que me matei 4.090 vezes. E acabou que, no fim, a morte virou o meu talento. Então o fantasma perguntou: me diz uma coisa, quando você morreu para o velhote, o que você estava pensando no momento? E o Prota respondeu que era muito lindo. Depois disso, o fantasma começou a rir como louco, dizendo que era muito interessante. E como o Prota tinha dito antes, agora existia um clone dele, pois ele copiou a habilidade do velhote. E por esse motivo, ele queria ver qual dos dois se tornaria o melhor caçador. Então, ele iria ajudá-lo, ao ponto de que até ele consiga bater no velhote. Não, melhor ainda, até que fique acima dele, para que assim eles possam destruir aquela maldita torre. E algumas horas depois, o despertador, entre aspas, do nosso protagonista estava tocando. E o Prota, igual eu quando tô acordando, pediu por mais 5 minutos. Mas o fantasma continuou gritando, dizendo que o velhote deve estar concluindo o 10º andar neste momento.
enquanto ele está pedindo 5 minutos. E caso ele não acordasse, ele simplesmente iria cantar uma música ao qual ele aprendeu no quanto estava vivo, que poderia decapitar 30 pessoas apenas com a primeira frase. E o prota, farto da situação, questionou se o fantasma sabia que horas eram. E sem nem mesmo deixá-lo responder, ele mostrou que era 4 da manhã. E vendo aquilo, o fantasma respondeu: até mesmo os insetos começam a rastejar às 4 da manhã. Como você é mais fraco do que um inseto, deveria acordar mais cedo ainda. E ouvindo isso, o prota responde: me poupe, só porque você não consegue dormir não significa que você pode matar o meu sono. Sempre me perguntei por que o Espada Santa treinava todos os dias nesse horário, e pelo jeito não era por vontade própria, mas sim porque você não o deixava dormir. E o fantasma apenas mandou ele calar a boca. E como ele já tinha acordado, então seu objetivo estava completo. E por causa dele, ele poderia acordar cedo e treinar, então ele deveria agradecer ajoelhando-se perante ele. Mas o prota declarou que apenas queria matá-lo. E óbvio, não tinha como, afinal o fantasma já estava morto. E isso também se cabia ao prota, pois ele não podia morrer no final. E por esse motivo, a partir deste momento, ele iria chamar o nosso protagonista de Zumbi. Depois de um tempo, ele foi correr na rua enquanto o sol estava começando a nascer. Então o fantasma começou a dizer ao nosso protagonista: Ei Zumbi, deixa eu te lembrar, além da sua perseverança, você não tem nenhum outro talento. Então eu prefiro começar a te ensinar o básico, mas você ainda é inferior a isso. E de alguma forma o seu nível está abaixo do básico. Mas em termos de potencial, ele era como um buraco negro sem limites. E por esse motivo que ele estava dizendo que ele precisava de assistência pessoal. E para conseguir isso, ele precisava pagar por uma aula de alto nível. Então, em outras palavras, eles precisavam ganhar na loteria. E falando em loteria, tem a guilda chamada Sangue Ryun, que o seu nome oficial é União dos Mercadores. E a mestra dessa guilda é a caçadora de ranking 3, chamada Condessa. E ela é a única pessoa que possui uma habilidade de realizar trocas com o mundo externo. E graças a essa habilidade, a guilda Sangue Ryun tem o monopólio da economia da torre. Por isso, ela se tornou o único lugar em toda Babylon onde é possível apostar na loteria. Então o prota coloca um papel sobre a mesa e declara que veio buscar os seus ganhos na loteria. E o balconista então o parabeniza, enquanto o fantasma falava perto dele: Ei, eu sempre tive curiosidade sobre isso, mas por que raios esses caras sempre usam orelhas de gato? E o prota responde: sei lá, eu ouvi dizer que a mestra da guilda é uma mulher gato. E nesse momento, o balconista pergunta se ele checou a data, pois não era possível recolher um prêmio de um bilhete comprado há 2 anos. Porém, o prota já tinha feito isso, pois foi a primeira coisa que ele fez depois de conseguir o espírito guardião, que era o fantasma. E como o fantasma tinha dito antes, ele precisava de um capital inicial, então ele pelo menos deveria ganhar na loteria pelo menos uma vez. E quando o balconista foi verificar os bilhetes, ele ficou extremamente em choque, pois o prota havia ganhado o primeiro lugar. E óbvio, essa informação começou a gerar um burburinho, enquanto o balconista dizia que iria buscar o gerente. Nisso, o fantasma perguntou se o prota ficaria bem, já que poderia ser assaltado. Entretanto, o prota responde que antes de voltar para aquela época, o Yosoha já havia usado essa habilidade para ganhar na loteria algumas vezes. E com isso, ele pôde aprender algumas coisas. E também, não é algo que dê para se esconder mesmo que tente. E mesmo se for revelado, o melhor a se fazer é deixar tudo explicado. E se um vencedor for atacado, então quem sofrerá a pior parte das consequências será a guilda Sangue Ryun. E neste instante chega o gerente, que é chamado Arthur Tyler, que também era conhecido como guardião do cofre. E o prota se apresentou para ele, comentando que o apelido dele era bem engraçado. Mas em seus pensamentos, ele sabia que se ele tem um apelido entre aspas, então ele é um caçador de pelo menos ranking 300. E Arthur responde que geralmente ouve aquilo das pessoas e pediu para acompanhá-lo. E o prota reflete que, normalmente, um rank F como ele nunca poderia se associar com alguém de rank alto. Mas hoje é diferente. Por quê? Porque ele é um cliente que vale 50 mil gold. E até o fantasma brinca com isso, dizendo que ele se impressionou muito fácil por nunca receber esse tipo de tratamento. E ele tava até meio mal por isso. Mas o prota declarou em sua mente: pelo amor de
Deus, será que não dá pra você calar a boca? Pô, que isso, os caras tão tudo se matando, velho. Calma, pô, o cara nunca recebeu elogio, tá ligado? É difícil, pô. Deixa o cara ser feliz quando dá, velho. Oxe, o cara morreu 4.090 vezes, ninguém soube disso, só esse fantasma e ele tá atacando essa pedrada aí, não dá não. E o fantasma declara que ele não deveria ser tão influenciável. Por isso ele deveria acreditar que todas as pessoas do mundo existem para ser pisadas por ele. Entretanto, o Prota cagou pra isso e refletiu em sua mente. Será que todos com o Imperador no nome são psicopatas? Eu nunca vou querer ser como eles. E nesse instante, Arthur perguntou se havia algum problema. E o Prota respondeu que não, apenas perdeu o foco por um momento. E Arthur comenta que estava aliviado, pois estava se perguntando internamente se alguém tinha o tratado mal antes de ele chegar ali. E ouvindo palavras tão belas, o Prota se perguntou em sua mente: meu senhor, será que ele é um anjo? E assim eles chegam na sala VIP. E lá estava o prêmio que o nosso protagonista ganhou. 53 mil em gold. E se convertesse todo aquele gold em dinheiro, equivaleria mais ou menos em 5 milhões de dólares. E com todo aquele dinheiro, ele poderia viver confortavelmente pelo resto da sua vida. Se o seu objetivo era ter sucesso, então ele já tinha alcançado. Porém, ele decidiu reinar nessa torre como um caçador. Então, conseguir dinheiro era apenas um pequeno passo. Afinal, ele já viu um brilho em gold muito mais bonito do que aquele. Então o Prota declara a Arthur que iria deixar aquele dinheiro no cofre. E Arthur responde que era uma sábia escolha, já que era isso que ele recomendava para todos os ganhadores. E se aproximando do dinheiro, o Prota continua dizendo que queria comprar um título de membro honorário da guilda Sangue-Ryun. E como o valor era mais ou menos 10 mil em gold, para se tornar um membro honorário de segunda classe, ele iria pagar adiantado. E o Arthur questionou se ele não estava em nenhuma guilda, e o Prota confirmou que não. Nisso o fantasma comenta: você é mais esperto do que eu pensei. Uma guilda não é só um grupo de amigos ou de caçadores. O maior motivo pelo qual as pessoas entram em guildas é porque elas querem ser protegidas. E na verdade, existem os guardas e a associação dos caçadores. Mas a cidade é selvagem demais para confiar nessas duas organizações. E dava para dizer isso só pela forma como o Imperador das Chamas e o Espada Santa o mataram. E o Imperador das Chamas nunca se filiou a uma guilda e sempre se orgulhou de sua liberdade, e ele acabou ganhando 2 vezes na loteria, mas provavelmente não pagou uma taxa de proteção para ninguém. E claro, alguém do nível dele se recusando a participar de guildas realmente irritava os outros. Daí vem a razão por ele quase ser envenenado. Por isso, ele não precisava piorar sua situação com as outras grandes guildas, então ele não seria tolo como o Imperador das Chamas. E claro, ele queria mais algumas coisas, e dentre elas era um quarto barato para uma pessoa e um lugar legal para ficar. E óbvio, se o jornal perguntar quem foi o vencedor do prêmio, ele poderia dizer que foi um membro honorário anônimo da guilda Sangue-Ryun. E vendo tudo aquilo que o Prota havia dito, Arthur ficou em silêncio por um tempo e declarou que o Prota veio bem preparado. E o Prota responde que o mundo era um lugar bem perigoso, por isso eles deveriam estar sempre preparados. E o Arthur concorda com isso. E o fantasma então se aproxima do protagonista, declarando que ele está se virando bem sozinho e ele achou que precisaria trocar as fraldas dele. Mas o Prota apenas disse para ele calar a boca. E o fantasma continuou que o Prota parecia bem feliz. Então o Prota respondeu: é claro, isso é só o começo. 4.000 mortes, voltar 4.000 dias no tempo, o poder que não pôde saborear por estar focado em sua vingança. Chegou a hora de ele aproveitar. E já do lado de fora, o fantasma começou a explicar que tinha falado antes que as tutorias são a parte mais importante das suas lições. E agora que ele já tinha o bastante para pagar por elas, então qual ele achava que seria o próximo passo? E ouvindo isso, o Prota respondeu: achar um professor competente? E o fantasma declarou: como assim? Já tem um bem aqui na sua frente. São os livros. Pergaminhos para te ensinar as artes marciais ou poções para melhorar as suas habilidades físicas. Mas no seu nível atual, você não vai conseguir aprender nada só lendo pergaminhos. Então, as únicas coisas que você pode conseguir são poções, e tem que ser de alta qualidade. Nisso, o Prota pergunta o quão bom ela deveria ser. E o fantasma explica que quando ele estava com o velhote, eles iam para um lugar chamado Castelo da Alquimia, porque tinha vários healers e alquimistas lá. Então, as poções deveriam ser feitas por pelo menos alguém que trabalhasse lá. E o Prota perguntou: não é muito caro esses negócios aí não? E provavelmente não era, pois quando o fantasma se aproximou
aproximou dele e contou no seu ouvido, ele ficou extremamente em choque. E o Prota tentou parar o fantasma, pois, fazendo uma conta básica na sua cabeça, se ele usasse toda a sua fortuna, o máximo que ele conseguiria comprar era 4 frascos. Mas o fantasma apenas disse para ele calar a boca, e caso ele fosse bom na conversa, ele poderia até comprar 5. E depois de correr por um tempo, o Prota estava extremamente cansado, pedindo para o fantasma esperar. E ele realmente esperou, mas do nada. E o Prota acabou batendo nele, o que não fazia muito sentido, né, já que ele era um fantasma. E quando o Prota perguntou do porquê ele tinha parado, ele acabou notando a razão. E ela estava usando um sapato vermelho que todos nós conhecemos. Nisso, ele lembrou que o velhote também ia na mesma loja que eles. Afinal, os dois estavam juntos. Na verdade, era o clone dele que tava lá, mais ou menos junto. E vendo tudo aquilo, o Prota começou a questionar em sua mente. Mas por que você não me disse isso antes? Você tinha que me contar essas coisas bem no início. Eu já não te falei que se esse velhote me ver, eu tô morto instantaneamente? E no final, o velho apenas se virou, sem ver nada que estava ali. Então, o fantasma declarou que isso era péssimo, pois se o velhote estava ali, significava que ele provavelmente tinha ido comprar todas as poções. Rapaz, o velho deve ser podre de rico, porque com toda a fortuna que o Prota ganhou na loteria, ele só conseguia comprar 4 poções, e o velho ia comprar tudo, então significa que o cara é podre de rico, não tem nem outra explicação. Ah, e o velhote realmente tinha ido comprar as poções. E o fantasma começou a reclamar porque o velhote tinha ido justo agora, e aquela loja era a melhor da área. E calmo, diante da situação, o Prota começou a pensar. Seria arriscado demais eu usar a mesma loja que o Espada Santa, mas olhando para o ranking dos caçadores, não está no top 20 e nem no top 100, nem mesmo no top 300. Eles não estão aqui. Não, é meio que oposto na verdade. Ei, fantasma, eu acho que eu não tenho que gastar tanto dinheiro quanto você disse. Eu conheço um lugar que podemos conseguir essas poções bem baratinho. Afinal, eu conheço uma ótima alquimista. E um tempo depois, eles estavam em um lugar bem estranho, que na verdade era a favela. E as pessoas já estavam olhando eles meio torto. E o fantasma começou a questionar se realmente havia algum alquimista decente naquela área. E o Prota respondeu que ela não era só decente, ela era um gênio que só aparece a cada geração. E o fantasma falou para ele parar de falar besteira, pois porque um gênio viveria em um lugar como aquele. Mas o Prota apenas falou para ele ficar quieto e segui-lo. E o pessoal da favela não era muito fim do nosso Prota não, porque na verdade eles estavam tentando ver se valia a pena roubá-lo, mas acabaram desistindo porque viram o Prota falando sozinho, então automaticamente acharam que ele era louco. E andando mais um pouco, eles começaram a ouvir uma baita de uma gritaria, e eles notou que era uma mulher de cabelo verde pedindo para que eles não levassem seus equipamentos, pois assim ela não conseguiria viver. Mas pelo jeito o homem não ligava, pois ele não importava o quanto dinheiro ela tinha, ele não era o bastante para pagá-lo. Por isso todos deveriam levar tudo o que encontrarem dela. E ela até pediu por mais 5 dias, mas o homem falou que ela já estava enrolada demais, pois da última vez, essa semana se tornou um mês, e um mês já se tornou 6 meses. E ela até tentou se agarrar no carrinho para não deixar os outros levar as suas coisas, porém ela não conseguiu. E o carequinha até deu um conselho, entre aspas, para ela, que se continuasse assim, era melhor que ela trabalhasse com outra coisa. Nisso, todo mundo da favela começou a chamar ela de inútil, pois os valores eram muito altos e a função era uma bosta. No entanto, a garota respondeu que não eram alto ou coisa nenhuma, quase nem conseguia tirar lucro algum delas, e continuou declarando que era quase impossível encontrar poções com a mesma qualidade e preço em toda a Babylon. E no fim, eles deveriam agradecê-la por ela estar vendendo as poções para eles. Mas é claro, todo mundo achou que ela era apenas uma maluca gritando asneiras. E com isso, eles simplesmente foram embora. E o fantasma, vendo toda aquela situação, perguntou ao nosso protagonista: você não vai me dizer que aquela perdedora ali é o gênio da geração que você tinha falado? E o Prota responde: é ela mesmo. E se aproximando dela, o Prota chama sua atenção, questionando se sua loja ainda estava aberta. E por que ele se aproximou dela e não esperou o Espada Santa sair daquela loja para comprar suas poções? Primeiramente, essa mulher aí não é uma alquimista maluca ou uma perdedora. E na realidade, ela é a mestra alquimista. Ela seria uma alquimista que alcançaria o nível 5 no futuro e se tornará a líder do castelo
castelo da alquimia. E rapidamente ela se levantou e disse que sua loja estava aberta e perguntou qual era o preço do produto que ele queria comprar. E o prota declara que tinha um orçamento de 20.000 gold, o que chocou ela totalmente. E enquanto ela pensava o quanto dinheiro isso daria, o prota começou a refletir em sua mente. Tá, eu voltei no tempo, não sou muito fraco, mas e se eu pudesse formar conexões com os ranker altos antes que eles cheguem no topo? Essa é a melhor estratégia para crescer. E óbvio, ela será minha galinha dos ovos de ouro. Por essa razão, eu irei me tornar o seu cliente número 1. Bom, meu povo, terminamos aqui mais um vídeo. Eu sei que vocês querem mais, eu tô tentando trazer um vídeo menor, ok? Mas com qualidade. E eu tô gripado e minha voz, vocês viram que eu fiquei meio falando assim, é porque eu tô muito ruim, tá? Mas eu tô tentando trazer de 2 em 2 dias com esse tipo de qualidade. Mas é isso, já tô enrolando demais, esse vídeo tá muito grande e vai lá pro próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui é muito bom.